Jornal Itaipu FM. 26 graus em Foz do Iguaçu, e eu abro esse bloco te fazendo uma pergunta. Você já pensou em entender as doenças por meio da constelação familiar? Será que essas doenças têm a ver com as dinâmicas das famílias? E quem vai explicar pra gente como é que isso funciona é o Leomar Luiz Meite, que é instrutor de treinamentos. Boa tarde, Leomar. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Elis. Uma satisfação estar aí com vocês. Leomar, explica pra gente, em primeiro lugar, o que é constelação familiar. Ok. É um nome utilizado para a gente compreender como nós funcionamos até. Nós pertencemos a uma família, a um sistema familiar, e se percebe através desse estudo, através desse conhecimento, que caso alguém da família, alguém do sistema familiar passou por uma situação ou passa, todos os membros desse sistema podem ter influência ou futuras influências, né? Então é um trabalho que vem de um alemão, Bert Hellinger, né? Ele é formado em teologia, filosofia, pedagogia, e depois de vários conhecimentos, ele também foi um sacerdote católico por muitos anos, e ele utilizou esses conhecimentos e criou um método. E aí o método passa a ser chamado de constelações sistêmicas. Então, para as pessoas entenderem assim, simplesmente se um membro do meu corpo está ferido, todo o meu corpo vai saber. Se tem alguém da minha família que está com problema, isso interfere em todo o sistema familiar. E como é que isso funciona quando a gente pensa em saúde? Ok, essa é uma pergunta até muito interessante, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de perceber que uma doença, ela pode vir de algo que está relacionado ao sistema familiar. Exemplo, às vezes por amor, e isso às vezes a gente fala assim, como assim por amor ficar doente, ou por amor ter uma dificuldade? Mas como assim? Talvez o meu bisavô teve uma situação. Como no nosso DNA, a história do bisavô passou para o meu avô, isso passou para os meus pais, isso chega até mim. E às vezes uma situação que aconteceu lá atrás, às vezes hoje uma exclusão, alguma situação que foi deixado de lado, alguém depois, um bisneto ou um neto, ele pode estar conectado com amor àquela pessoa, aquele bisavô, o mesmo avô, e repetir um padrão. Esse padrão está no sistema familiar, né? Então nós repetimos muitas vezes, né? E às vezes é por fidelidade mesmo. Então isso é muitas vezes uma fidelidade, né? E então, a gente traz essa carga no nosso DNA dos nossos antepassados? Então, talvez na nossa linguagem a gente chamaria de carga. Dentro do trabalho sistêmico que a gente percebe, sistêmico familiar, a gente traz um amor isso. Nós somos tão apaixonados pelas pessoas que fizeram a vida chegar até nós, pelos desafios que eles passaram, que isso a gente carrega por amor. Então não é no sentido de castigo, mas eu vou tentar solucionar isso pelo meu sistema familiar. Eu vou, com o meu amor, eu vou tentar resolver isso. E às vezes eu incluo uma doença, e a gente fala aqui nas constelações que uma doença, ela quer dizer que algo precisa ser incluído ou reparado, alguma coisa que foi feito de maneira diferente do que deveria ser feito, né? Para não dizer outro nome, né? E é possível resolver casos de traumas por meio da constelação? Sim, é uma pergunta maravilhosa, porque é um dos casos que vem muito, inclusive traumas, porque as pessoas, muitos dos traumas, eles estão muito ligados ao passado. Por exemplo, eu sou descendente alemão, e na minha família, no histórico da minha família, tem traumas de guerra ainda, né? Que é uma coisa de 4 gerações atrás, não é nem tão longe, né? E isso está no meu sistema. Eu vou até aproveitar a sua pergunta e dar um exemplo assim. Por que algumas pessoas que nunca viajaram de avião, elas têm medo de avião, por exemplo? Que história é essa que eu tenho medo de avião de uma coisa que eu nunca embarquei, não faço nem ideia como é que é? Mas às vezes há uma memória lá do passado de aviões jogando bomba, avião fazendo alguma coisa, e essa memória fica no sistema familiar. Uma pessoa, por exemplo, que
foi violentada, também pode ser resolvido ou amenizar essa situação, esses traumas também? Sim, porque o que a constelação faz? A gente vai entender por que isso acontece, o que tem na história da família que isso acontece, né? Então hoje, por exemplo, já que você me perguntou, o direito sistêmico está crescendo muito no Brasil, aonde se percebeu que há uma força sobre um sistema, por exemplo, de uma pessoa. É quase como se eu atraio isso para mim. Por eu pertencer a esse sistema, isso chega a mim por uma força mais. Então, quando eu consigo olhar com amor para isso, incluir isso, não vai repetir mais isso no nosso sistema. Leomar, os princípios das constelações familiares, eles são aplicados como? É individual, é em grupo? Como é que vocês trabalham? Então, nós trabalhamos dos dois métodos, né? Eu e minha esposa, nós somos formados, a gente já atua há 11 anos com constelações, a gente conheceu há 16 anos atrás, mas há 11 anos a gente trabalha com constelações, né? Então, assim, tem casos que a gente atende individualmente, ou seja, eu e minha esposa, e aí vem a pessoa que tem a intenção de tentar compreender o que está acontecendo, mas também tem sistema de grupo, onde a gente chama pessoas que nos ajudam, pessoas que servem, então trabalham em grupo. E é muito interessante, porque há um campo ciente que informa, há um campo dentro para quem gosta da área da ciência, chamado de campos morfogenéticos, né, para quem quer pesquisar, que é uma sabedoria que está disponível. E aí as pessoas representam e elas conseguem demonstrar para onde o nosso amor está conectado no sistema familiar. E como é que a gente faz para chegar a ter a clareza de algo que aconteceu há um tempo atrás? Então, que pergunta maravilhosa, porque assim, todas as informações estão em nós. Todas. Então, quando a pessoa vem para constelar, há um campo que informa. Por exemplo, quando a gente trabalha individualmente, às vezes a gente usa bonecos, às vezes a gente vai usar uns bonequinhos e a gente fala, e como é você olhar para esse boneco aqui que representa o seu avô, o seu bisavô? Ai, me dá um mal-estar, me acontece isso. Então vamos falar umas frases para o seu bisavô, vamos ver se isso faz sentido para você. E realmente faz todo sentido. Então, todas as informações do nosso sistema familiar, elas estão em nós. Elas fazem parte, a informação está em nós. E por isso muitos médicos hoje estão indicando a constelação, porque ajuda muito na cura, porque depois que a pessoa entendeu, o tratamento pode ser rápido e uma cura até muito mais rápida, né? A gente estava pesquisando até antes de conversar contigo, tem 3 palavras aqui: clareza, suporte e direcionamento. Isso tem muito a ver com as constelações? Totalmente. E assim, geralmente é muito rápido, porque olha, a maioria das questões a gente faz uma constelação só. Às vezes, para a mesma questão, é uma segunda constelação. Mas praticamente eu diria para você que, pelo menos em 70% dos casos, para eu compreender o porquê acontece, uma constelação é suficiente. Então, traz uma clareza, a gente entende. E aí tudo pode ser solucionado. Claro, a pessoa vai ter muitas vezes tarefas, dinâmicas. Olha, é muito importante agora você fazer isso. Por exemplo, algo que atua muito forte sobre nós são exclusões. As exclusões que a gente tem no sistema familiar, às vezes, meu bisavô ou meu avô era um alcoólatra, ou meu pai era um alcoólatra, e aí eu excluo ele. E aí facilmente alguém depois repete, tem um vício, tem mais alguém que tem um vício no sistema familiar por amor àquele avô que foi excluído, ou pelo pai que foi excluído. Então, todos pertencem, não tem como excluir. Claro, às vezes a pessoa vai sofrer consequências, vai preso, vai detido por alguma coisa que fez, mas ela continua sendo meu pai, ela continua sendo meu avô, eu não tenho como excluir a pessoa. Então todos fazem parte. Quando a gente olha com amor para eles, dá um lugar no nosso coração, um bom lugar no nosso coração. Isso não precisa continuar para as próximas gerações, isso pode ser solucionado ali. Nossa, e é assunto para manga, né? Se a gente ficar conversando aqui... Sim. Leomar, eu queria saber o seguinte aí, como é que a gente faz para conhecer mais o teu trabalho? Quem tiver curioso nas redes sociais, como é que te encontra, como é que funciona?
Legal, eu tenho hoje o Instagram, que está um pouco mais forte, Facebook também, mas o meu nome é Leomar Meite, então no Instagram pode pegar @Leomar Meite. O meu sobrenome se escreve M-E-I-T-H, Leomar Meite. Tem várias matérias lá, né, vários trabalhos já publicados e lives também que eu tenho feito em outras áreas. Ou também meu próprio telefone, lá no Instagram também tem, na bio, pode até clicar lá que já cai direto no meu WhatsApp para fazer perguntas. Ou meu telefone é 45-9915, ou aliás, os 3 9 daí 15-2488, tá? Então é bem fácil de 9915-2488. Beleza, então. Manter contato. Maravilha. Eu quero te agradecer por esses esclarecimentos aí, desejar um bom trabalho, uma boa sorte para você, tá joia? Gratidão também, Cris, Elis, tudo melhor para vocês aí. Parabéns por levar esse tipo de informação para os ouvintes de vocês. Maravilha. Obrigada, Obrigadão, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, até. Tchau, tchau.